Então, a minha parte está encerrada. Eu estou pronto para receber as perguntas de vocês. Por favor, alguém tem alguma questão por aí, Rodrigo? Rock? Tem, peraí. Então tá, a pergunta é, os fades, né, como são em tempo real, não gera mais aqueles arquivos de Wave. Quando eu vou levar para o Pro Tools 9, o que, que vai acontecer com os fades? Os fades não existem, tá? Então, de quem foi a pergunta? Tem aí, não? Foi lá em cima, Tá, eu nem tudo fiz bem. ainda. O que acontece é o seguinte, quando você levar para o Pro Tools 9, ele vai gerar uma sessão completa sem os fade files renderizados, continua sem fade files. Quando você abrir o Pro Tools 9, ele vai dizer para você, não estou achando os fades. Você quer que eu recrie eles, né? Ou você quer que eu renderize eles de novo? E aí você diz que sim. Então aí ele vai criar as pastas de fade files para vocês. A pergunta foi feita pelo FunStudio. Ah, sim, Fun Studio, muito bom, Fun Studio. É boa pergunta, cara, boa pergunta. Então é isso. Então, quando você abrir no Pro Tools 9, vai aparecer uma tela de erro, aquela tela de Missing Files, e aí vai ter uma opção, é o primeiro quadrado, se eu bem me lembro. É o primeiro quadradinho que você vai dizer, por favor, renderize os fade files para mim novamente. E aí ele vai renderizar, tá? Tá, mais uma aqui. Posso até, só para completar, vamos pensar uma situação inversa. Se o cara está usando o Pro Tools 9 e resolve abrir no Pro Tools 10. O Pro Tools 10 não precisa daquele monte de fade deles. Então o que, que vai acontecer? O Pro Tools vai usar os fades em tempo real e aquela pasta de fade files continua lá. Se você deletar, não atrapalha em nada, tá bom? Pode continuar usando sem problema. Se quiser deixar, deixa. Se quiser deletar, deleta, tá? Mas o Pro Tools 10 não está usando aquela pasta, tá bom? Tá, Vitor Hugo. Já que a sessão é carregada na memória, como é que fica o uso da memória com os plugins na mixagem? Boa pergunta. Olha só, Vitor Hugo, vamos só esclarecer uma coisa que é importante. Quando você está carregando plugins assim de processamento, ele não está pesando na sua memória, ele está pesando no seu processamento, lá no seu chip no seu Intel, no seu Athlon, no seu Mac, tá? Ele não chega a pesar na sua memória RAM, tá? Agora, se você estiver usando plugins de instrumento virtual, Strike, Contact, esses instrumentos sim, eles carregam muitas coisas na memória e pode pesar. Aí, o que você tem no Pro Tools 10 convencional, você tem uma opção, simplesmente você liga ou desliga essa função do Disk Cache. No Pro Tools, na verdade, você sempre mantém ligado no modo normal. No Pro Tools HD, eu posso mostrar aqui para vocês, a gente tem a possibilidade de alocar uma certa parte de memória para vocês. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, isso aqui é só para quem tem o Pro Tools 10 HD ou quem tem o Complete Production Toolkit, que é o que eu estou usando aqui. Então, eu tenho aqui o Cache Size, tá? Então, se eu pretendo carregar muitos instrumentos virtuais, eu vou colocar isso aqui, ó, em 1 GB, para o mínimo possível. Vocês viram que 1 GB foi suficiente para carregar aquela minha sessão e sobrou. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. System Usage, tá? Ele está usando 100% do meu giga, essa sessão é um pouquinho maior, mas tudo bem, né? Tá rodando. E você ainda, no meu caso, meu computador tem 8 GB, ainda tenho mais um bocado de gigas sobrando para usar com o instrumento virtual, tá bom? Queria saber se o Disk Cache também está disponível no Pro Tools 10 convencional, sem o Toolkit. Vamos lá, essa pergunta é uma Fala. pergunta que está causando polêmica, assim, nos fóruns e tal, porque tem muita gente falando que tem, outros dizem que não tem, outro diz que tem, mas não pode mexer, né? Já que a gente estava falando vocês viram a opção de mexer, vamos ver se eu consigo esclarecer. Essa nova maneira de trabalhar foi feita para todos os usuários de Pro Tools 10, tá? Seja com HD ou não. Vamos pensar assim, o DAE, Playback Buffer Size, não existe mais, e o que existe é esse novo engine, essa nova maneira de se processar arquivos no Pro Tools, tá bom? Isso tem para todo mundo. O que o cara do HD ou o Complete Production vai ter é a opção de escolher, de alocar uma quantidade na memória dele, especificar, eu quero 2 GB ou 4 GB na minha memória. Tudo bem? No Pro Tools convencional simplesmente vai estar escrito assim, normal. Normal, acabou, você não mexe. Mas você está sim usufruindo do Disk Cache, tá bom?